6 medicamentos comuns que podem, surpreendentemente, causar ataques cardíacos. Você sabia que os itens mais perigosos na sua casa podem não ser seus produtos de limpeza ou ferramentas, mas os medicamentos guardados no seu armário? Embora acreditemos que os remédios são seguros por serem aprovados pela Anvisa e prescritos por nossos médicos, a realidade pode ser bem mais complicada. No vídeo de hoje vamos revelar 6 medicamentos comuns que podem causar ataques cardíacos. E o mais surpreendente, você pode estar usando alguns deles agora mesmo para tratar diabetes, aliviar dores ou até combater resfriados. Vamos explorar desde os comprimidos vendidos sem receita até as prescrições das quais milhões de pessoas dependem. Descubra como esses medicamentos podem estar comprometendo a saúde do seu coração, muitas vezes sem sintomas aparentes. Vamos começar. 1. AINES, anti-inflamatórios não esteroides. Os anti-inflamatórios não esteroides, ou AINES, são amplamente usados para aliviar a dor e reduzir a inflamação. Medicamentos como ibuprofeno, aspirina e naproxeno são exemplos populares. Por serem vendidos sem receita, é comum pensar que são completamente seguros. Mas a verdade é que eles podem representar riscos sérios à saúde. Os AINES funcionam inibindo enzimas chamadas COX-1 e COX-2, que ajudam a diminuir a dor e a inflamação. No entanto, essa inibição pode causar efeitos colaterais graves. Bloquear a COX-1 pode resultar em problemas gastrointestinais, como a redução da proteção do revestimento do estômago, enquanto inibir a COX-2 está associado a riscos cardiovasculares aumentados. Isso ocorre porque a COX-2 produz substâncias que mantêm os vasos sanguíneos desobstruídos e o sangue fluindo suavemente. Quando a COX-2 é inibida, o risco de coágulos sanguíneos, hipertensão e ataques cardíacos aumenta. Estudos científicos corroboram esses riscos. Um estudo publicado na prestigiada revista The Lancet indicou que certos AINES aumentam o risco de eventos cardiovasculares graves em cerca de 1/3, comparado ao placebo. Medicamentos como ibuprofeno e diclofenaco foram associados aos maiores riscos. Embora o naproxeno também apresente riscos, ele foi considerado relativamente mais seguro para o coração. Por outro lado, o naproxeno pode causar mais efeitos colaterais gastrointestinais, como úlceras estomacais e sangramentos. É essencial lembrar que nenhum medicamento é totalmente livre de riscos, especialmente em doses altas, ou quando usados por longos períodos. Portanto, é crucial usar esses medicamentos apenas quando realmente necessário e nas menores doses possíveis. Pessoas com condições cardíacas ou hepáticas, ou que tomam outros medicamentos, devem ser particularmente cautelosas. Os anti-inflamatórios podem interagir com muitos medicamentos, incluindo os prescritos para doenças cardíacas, como antihipertensivos, inibidores da ECA, anticoagulantes, como varfarina, beta-bloqueadores, como digoxina, e até mesmo a aspirina. Por isso, sempre consulte seu médico antes de tomar esses medicamentos. Para aqueles que compram analgésicos sem receita, a regra é clara. Não os use por mais de 10 dias sem orientação médica. E sabe aquela página de instruções em letras minúsculas? Leia e mantenha-a com seu medicamento. É realmente importante. Quando você toma qualquer medicamento, está introduzindo substâncias químicas poderosas no seu corpo, então é vital seguir corretamente as instruções de dosagem, entender como o medicamento pode interagir com alimentos, álcool ou outros remédios, e estar atento a possíveis efeitos colaterais. Além disso, você conhece seu corpo e histórico médico melhor do que qualquer médico que o atenda em uma consulta rápida. Então, sempre esteja informado. Entenda o que está colocando no seu corpo. E não hesite em levantar quaisquer preocupações. 2. Medicamentos para disfunção erétil. Agora vamos falar sobre os medicamentos para disfunção erétil, DE. Os mais comuns são os inibidores da fosfodiesterase tipo 5, PDE5, como Viagra, Levitra e Cialis. Talvez você não saiba, mas a disfunção erétil pode ser um sinal precoce de doenças cardíacas. Isso porque condições como a aterosclerose, que estreitam e danificam as artérias, não só bloqueiam o fluxo sanguíneo para o coração, mas também para os braços, pernas e órgãos sexuais.
Os inibidores da PDE5 promovem a vasodilatação, relaxando os músculos nas paredes das artérias e permitindo um maior fluxo sanguíneo. Isso é ótimo para a função sexual, mas o sistema cardiovascular é delicado. Quando as artérias se dilatam mais do que o corpo está acostumado, isso pode afetar a pressão arterial e a função cardiovascular como um todo. Para pessoas com doenças cardíacas ou hipertensão, esse efeito dos medicamentos para DE pode sobrecarregar o coração, especialmente se ele já estiver enfraquecido. Além disso, esses medicamentos são conhecidos por interagir com nitratos, que são frequentemente prescritos para problemas cardíacos. Essa combinação pode causar uma queda significativa na pressão arterial, potencialmente levando a um ataque cardíaco. A disfunção erétil pode ser frustrante, mas existem maneiras naturais de combatê-la com menos riscos. 3. Medicamentos para diabetes. Doenças cardíacas e diabetes muitas vezes andam juntas, mas alguns medicamentos para diabetes podem aumentar o risco de ataque cardíaco. Vamos começar com a metformina. A metformina ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue, diminuindo a produção de glicose no fígado, melhorando a resposta à insulina e reduzindo a absorção de glicose no intestino. Apesar de seus benefícios, a metformina pode ser perigosa para quem tem problemas renais, condição presente em 30% a 50% dos diabéticos tipo 2, muitos dos quais não sabem disso. O principal risco é a acidose láctica, que ocorre quando o ácido lático se acumula no corpo mais rápido do que pode ser removido. Se isso acontecer, pode causar dores musculares, dificuldade para respirar e até parada cardíaca. Outro grupo de medicamentos usa a base de tiazolidinedionas, aumenta a sensibilidade do corpo à insulina, ajudando a controlar os níveis de açúcar no sangue. No entanto, eles podem causar retenção de líquidos, o que aumenta o volume de sangue que o coração precisa bombear. Para um coração fraco, essa carga extra pode agravar sintomas como falta de ar, inchaço nas pernas e fadiga, além de aumentar o risco de ataques cardíacos. Os inibidores da DPP-4 são outra classe de medicamentos para diabetes a ser observada. Exemplos incluem sitagliptina, saxagliptina e linagliptina. Esses medicamentos aumentam a secreção de insulina, mas estudos apontam um aumento no risco de insuficiência cardíaca. Pesquisadores da Universidade da Austrália do Sul descobriram que esses medicamentos aumentam em 15% o risco de insuficiência cardíaca. Se você está preocupado, converse com seu médico sobre alternativas. E, claro, buscar formas naturais de reduzir a necessidade desses medicamentos é sempre a melhor opção. 4. Sprays nasais descongestionantes. Por último, mas não menos importante, vamos falar sobre os sprays nasais descongestionantes, que podem surpreendentemente aumentar o risco de ataque cardíaco. Descongestionantes como a pseudoefedrina podem elevar a pressão arterial sistólica, agravando condições cardíacas e potencialmente desencadeando eventos cardíacos. Além disso, esses medicamentos podem interagir com muitos outros remédios e condições de saúde, aumentando o risco de arritmias, hipertensão, palpitações e taquicardia. O uso excessivo desses sprays pode causar rinite de rebote, onde a congestão piora após o efeito do medicamento passar, tornando-os inúteis a longo prazo. É essencial ser cauteloso ao usar descongestionantes, especialmente se você tiver doenças cardíacas, pressão alta, doenças da tireoide, diabetes ou qualquer outra condição de saúde. Sempre consulte seu médico antes de usar esses produtos e investigue como os ingredientes podem interagir com outros medicamentos que você esteja tomando. 5. Antidepressivos tricíclicos, ATCs. Agora vamos falar sobre os antidepressivos tricíclicos, ou ATCs. Esses medicamentos são amplamente usados para tratar a depressão, mas podem aumentar o risco de ataques cardíacos devido ao seu impacto na atividade elétrica do coração. Os ATCs bloqueiam a recaptação de neurotransmissores como norepinefrina e serotonina, o que ajuda a aliviar os sintomas de depressão, mas também afeta os canais iônicos cardíacos. Isso pode causar distúrbios no ritmo cardíaco, como taquicardia, onde o coração bate mais rápido que o normal. A taquicardia sobrecarrega o coração, aumentando a demanda por oxigênio e reduzindo o tempo de enchimento do coração.
elevando assim o risco de complicações cardíacas. Pesquisas mostram que o uso de ATCs pode levar à miocardiopatia, uma condição em que o músculo cardíaco se torna aumentado, espesso ou rígido, aumentando o risco de insuficiência cardíaca. A erva de São João, um suplemento herbal popular que pode ser comprado sem receita, também pode interferir com esses medicamentos, aumentando seriamente o risco de ataque cardíaco. Portanto, sempre consulte um profissional de saúde antes de iniciar qualquer novo tratamento, incluindo suplementos herbais. 6. Diltiazem, bloqueadores dos canais de cálcio. Finalmente, vamos falar sobre o diltiazem. O diltiazem é um bloqueador dos canais de cálcio usado para tratar hipertensão arterial e angina, dor no peito. Ele funciona relaxando os vasos sanguíneos e diminuindo a frequência cardíaca, melhorando o fluxo sanguíneo e reduzindo a pressão arterial. Uma preocupação significativa com o diltiazem é seu efeito inotrópico negativo, o que significa que ele pode enfraquecer as contrações do coração. Isso pode causar uma frequência cardíaca anormalmente lenta, especialmente em pessoas com condições cardíacas pré-existentes. O diltiazem também tem sido associado a casos raros de lesão hepática, que são menos comuns, mas extremamente graves. O diltiazem geralmente não é a primeira opção para o manejo da hipertensão arterial. Então, se seu médico prescreveu diltiazem antes de tentar outras opções, considere discutir novamente ou buscar uma segunda opinião. E claro, evitar ou reduzir a dependência de medicamentos é sempre a melhor abordagem, pois todos os medicamentos têm efeitos colaterais.